Boa noite, amados irmãos a todos, graças e paz. Graças a Deus por estarmos aqui mais um dia, mais uma noite, que podemos render graças ao Senhor. O dia que Deus preparou para nós, para estarmos na sua presença. Privilégio de podermos estar juntos. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2. Primeiramente os versículos 12 a 14, depois dos 19 até o 20. Abacuque 2, de 12 até o 14 e do 19 até o 20. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor os exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. 19 diz que ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra. Vemos aqui o contraste entre as obras das trevas, as obras deste mundo, o pecado, a distância de Deus, a idolatria, a maldade, e a obra de Deus. No primeiro momento, há uma comparação entre as nações que fazem mal, cometem crimes, assolações, destruições, mas Deus não se agrada daquelas pessoas, e o texto diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus se alegra a sua palavra sendo anunciada, o seu nome sendo conhecido, e essa obra vai acontecer, está acontecendo, através de nós, o povo de Deus, e através daqueles que Deus tem preparado para usar a cada momento. O segundo momento, ele confronta a questão da idolatria, e ele mostra que aqueles que adoram ídolos estão adorando seres que não têm o menor poder, são objetos criados pela mão humana. O que podem fazer? São seres inanimados, que não podem nem mesmo se mover, porque são objetos sem vida. Podem ser feitos do mais puro metal, ouro, prata, pedras preciosas, mas eles não têm vida, enquanto que o Senhor, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e diante dele toda a terra se cala. Meus amados,
somos chamados essa noite como igreja a estarmos nos dobrando diante do Senhor dessa maneira, entendendo quem Ele é, também nos colocando em oração pelo nosso país, pela obra de Deus em nosso país, para que as pessoas que moram aqui, nosso povo, quem nós conhecemos e quem nós não conhecemos, que todos venham a se dobrar diante do Senhor, a entender esse chamado que há para uma vida voltada para Deus. Que acima de tudo nós, como igreja, cada um de nós aqui, possamos ser esse povo que vai se dobrar diante de Deus para glorificá-lo. Vamos nos calar diante dele, diante da sua palavra, para ouvirmos a sua voz, mas também vamos nos levantar diante dele, diante das pessoas, para anunciar o seu nome e para glorificá-lo a cada momento. Então hoje temos essa oportunidade de sermos esse testemunho vivo da obra viva do Senhor, do poder de Deus. Estamos aqui representantes também do nosso povo, somos brasileiros, amamos o nosso país e queremos o bem da nossa nação. Então nós vamos agora nos colocar em oração, nos consagrando a Deus nesse momento de culto, pedindo para que Deus venha nos encher de poder, de bênção, que Ele venha falar conosco nessa noite, que Ele venha ministrar ao nosso coração a alegria, a paz, o ânimo, a renovação espiritual e essa visão positiva do que Deus pode fazer. Deus pode fazer através de cada um de nós. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus agora, cada um no seu lugar. Quem quiser ficar de joelhos, fique à vontade, estamos na casa do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, ter um tempo de consagração. Pergunte ao seu coração se você tem colocado coisas no lugar de Deus, se você tem se voltado para ídolos criados por você mesmo, coisas que tomam o lugar de Deus, tem se esquecido de que Deus é o Senhor. Se você fez isso, você tem feito isso, nós temos feito isso, precisamos nos colocar diante de Deus humildemente, pedindo perdão por esse pecado, por todos os nossos pecados, e nos voltando totalmente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Fale com Deus agora, se proponha essa entrega a uma experiência cada vez mais autêntica, mais intensa com Deus, uma vida de frutos, uma vida de bênçãos, uma vida de obediência à palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Ó Deus amado, nós queremos te louvar, porque a tua palavra nos garante que a terra, toda a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus amado, nós louvamos que nós somos teu povo, fazemos parte desse projeto de levar a palavra até onde as pessoas estão. Pai amado, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos use como instrumentos vivos, aprovados, abençoados por Ti. Sejamos obedientes para o Teu chamado, a Tua ordem, de irmos e falarmos, proclamarmos o Teu nome a todas as pessoas. Também, Pai amado, nós reconhecemos que Tu estás no trono deste universo, reinando sobre todas as coisas. Pai amado, nós queremos nos prostrar diante de Ti. Queremos, Pai, nos aquietar diante de Ti, até mesmo escalar, para podermos ouvir a Tua voz. Muitas vezes, Pai amado, quando falamos, quando não deixamos de falar, quando há muito ruído à nossa volta, fica difícil para ouvirmos a Tua voz. Mas quando tudo se aquieta, quando aquietamos o nosso coração, podemos ouvir claramente a Tua palavra, a Tua voz. E é o que nós queremos, Pai, pedir nessa noite, Pai, que o Senhor nos dê esse coração que é entregue nas Tuas mãos, prontos a ouvirmos a Tua palavra, o Teu querer. Pai amado, nos dê um coração disposto a atender a Tua palavra, o Teu chamado e a obedecermos a Tua voz. Pai, queremos também nessa noite clamar uma bênção em favor do nosso país, da nossa nação. Pai, colocamos esse momento político que vivemos, pedimos, Pai, por essa semana, que é a semana última, antes da eleição, Pai, que o Senhor dê um tempo de paz, um tempo de clareza, oriente o Teu povo, Pai amado, com relação a posições a tomar, como votar, em quem votar. Pai amado, não temos partido, não temos nomes, Pai amado, mas nós temos a direção da Tua palavra. Através da Tua palavra nós podemos ter discernimento com relação àquilo que vamos fazer.
e que o Senhor direcione o nosso país, Pai, rumo à liberdade, rumo à palavra do Senhor, podemos viver termos uma vida pautada pela Tua palavra, costumes que sejam bons, Pai, e não venhamos a cair cada vez mais em pecados terríveis, mas Pai, que possa haver um temor do Senhor a partir dos líderes da nossa nação, através das leis que serão feitas. Pai amado, nos dê condição de vermos esse país sendo um instrumento para a salvação de muitas nações ao redor deste mundo. Nós entregamos, Pai, este momento aqui na Tua presença, Pai, que o Senhor venha falar no nosso coração, venha tocar com a Tua palavra, com o Teu poder. Ó Espírito Santo, vem tocar a nossa vida, vem nos encher do Senhor, vem nos mover para estarmos mais perto de Ti, ó Deus. Tire de nós o pecado, tire de nós todo tipo de coisas que não Te agradam e nos dê, Pai amado, uma vida de santidade, de intimidade com o Senhor. E venha falar conosco, Pai. Nós te pedimos, somos totalmente entregues nas Tuas mãos. Queremos nos aquietar na Tua presença. E te pedimos, Pai, vem sobre nós, nos abençoe. Assim te louvamos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, adorar o Senhor com hinos e cânticos de louvor. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, então. Vamos estar ministrando o hino de número 42. O grande amor de Deus por nossas vidas. Amém?
mais alguém? Ele é o que da tua vida? Tudo. Então, brasileiro ter tudo, ele é a razão da nossa vida, né? Vamos declarar isso então? Thank you.
Glória a Deus eterno, o nosso Deus. Você pode dizer que Ele é fiel na tua vida? Ele tem sido fiel na tua vida? No teu trabalho, na tua família, nos teus amigos, nos teus filhos, parentes. Você pode gozar dessa fidelidade dele? Amém? Se nós estamos aqui hoje, é pela fidelidade de Deus. Se nós estamos com saúde, é pela fidelidade de Deus. Se nós temos o nosso trabalho, é pela fidelidade de Deus. Tantas outras coisas nós podíamos enumerar, que era pela fidelidade dele. Amém? Esse momento do culto especial, aqueles que vieram preparados para estar dizimando e ofertando, poderão fazer nesse hino de número 32. Tu és fiel. E depois nós vamos estar orando com o nosso diácono Marcelo Bichos. Deus
convidar as crianças. Esse trecho que nós vamos estar ministrando, como eu disse de manhã, ele vem de junção de 2 livros da Bíblia. É o livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, e também de Abacuque, capítulo 3, com o pastor viu o capítulo 2, né, pastor? Versículo 19 em diante. O primeiro fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o segundo, ele fala que mesmo que não haja fruto na vide, que a ribeira minta, mesmo assim, eu hei de confiar no Senhor, eu hei de alegrar no Senhor. Meus irmãos, até a Dorinha falou sobre o livro, né? Tem um livro escrito sobre o choro ou a alegria, né? Ela pode demorar para chegar, né? Mas ela vem. Não sei como é que está a tua vida. Não sei se você está num período de choro ainda, se é com enfermidade, se é com uma busca de trabalho, ou talvez uma procura ainda que você não achou, uma decepção. Não sei como está o teu coração. Deus sabe. Você pode estar chorando, você pode estar clamando, mas Deus está te ouvindo. E Deus vai trazer resposta na hora certa, no lugar certo e no momento certo. O que nós temos que fazer, como Abacuque fez, diante de uma situação muito difícil, sabendo que o povo ia ser cativo, que o povo ia sofrer por 70 anos na Babilônia, ele disse essa frase: mesmo assim, eu hei de confiar, eu hei de alegrar no Senhor. Que também você possa se alegrar no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Amém? Vamos estar ministrando esse cântico.
em ti, Jesus.
Coloque a sua vida na presença dele. Se você não conseguiu se alegrar nesta noite, se você não está conseguindo se alegrar nem um dia da sua vida, por algum motivo, por alguma pressão, por alguma coisa que está tirando o teu sono, coloque na presença do Senhor. O Espírito Santo vai estar ministrando na sua vida nesta noite. Erga a tua voz a Jesus, aquele que pode salvar a tua alma, aquele que pode salvar o teu coração, aquele que pode te levar a um patamar maior do que você está hoje, aquele que pode levar você numa esfera de adoração, aquele que pode abrir os braços para você. Não importa como você está nesse momento, entregue a tua vida, Senhor. Você que perdeu a alegria de adorar o Senhor, você que perdeu a alegria da comunhão do Senhor, você que está nos ouvindo através das mídias, que não mais tem coragem de vir à igreja, de não ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor, visita essas vidas, visita esses irmãos que estão enfermos, ó Deus. Visita a Dona Ligimar, visita a Dona Leila, visita o seu Osvaldo, visita a Cleide, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos aqui também, Senhor, espiritualmente. Aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Recebe a minha adoração e enche-me com a força. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, Senhor. Recebe a minha vida, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Podem sentar. Amém, queridos. Vamos agora abrir a palavra mais uma vez. Vamos ler Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, os versículos 12 até o versículo 26. Filipenses 1, de 12 a 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também por isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora,
de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado, nós te louvamos, Pai, por este momento, por tua presença, pelos cantos que nós podemos cantar, cada oração, cada momento deste culto. Tu já ministraste, Pai, as nossas vidas, essa certeza, Pai, da tua presença, do teu amor, do teu cuidado, esse desafio de uma vida mais íntima contigo, essa busca de uma compreensão da nossa vida segundo a tua ótica, não segundo a nossa vontade somente. Pai, nós louvamos porque tu tens falado conosco. Pedimos agora, Pai, continue falando. Essa palavra que lemos, Pai, que o Senhor use para ministrar no nosso coração, venha nos fortalecer, venha, Pai amado, nos abrir a mente, a visão, a compreensão daquilo que acontece conosco, Pai amado, e nos dê uma condição de respondermos às realidades da vida de uma maneira agradável a Ti, de uma maneira que possamos ser bênçãos nas Tuas mãos, usados por Ti, para levar a Tua palavra para tantas pessoas que precisam. Isso, Pai amado, através de cada situação que vivemos. E nos dê, Pai amado, essa visão, essa compreensão de que o nosso papel é isso, viver uma vida segundo a Tua vontade, segundo o Teu santo querer. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito especial, muito amada. É uma carta que fala muito de alegria, de paz, de amor, de comunhão, que fala da obra de Deus, da cooperação entre as pessoas, entre o povo de Deus. É uma carta muito querida. Para mim é um livro, uma das cartas mais especiais, um livro que fala muito ao coração. Por esse motivo mesmo de trazer uma mensagem de paz, de alegria, mesmo num contexto tão difícil como aquele no qual Paulo vivia. Lembramos que o apóstolo Paulo estava preso injustamente, estava em Roma, já tinha passado por uma audiência com o imperador, havia um tempo ali de uma esperança, uma espera do que viria pela frente. Enquanto preso ali, ele continuou fazendo a sua obra, a obra de Deus. Então, nesse tempo em que ele estava preso, ele escreveu várias cartas e ele também levou a palavra para muitas pessoas. O texto nos fala sobre essa obra de Paulo. Mas o que nos deve tocar no coração dessa noite é pensar na perspectiva de vida de Paulo. A maneira como Paulo encarava a vida. É isso que deu condição para ele fazer toda a obra que ele fez. Paulo foi um homem incansável no seu ministério. Um homem que não parou mesmo nas horas mais difíceis. Interessante ver como ele foi apedrejado, mas no outro dia ele levantou-se. Saiu, no mesmo dia ele se levantou, mas no outro dia já foi pregar a palavra, saiu para outra cidade pregando a palavra. Lá em Damasco, ameaçado de morte, fugiu pelo muro, dentro de um cesto, partiu para Jerusalém, continuou a falar da palavra de Deus. Passava por naufrágios, chegava numa ilha, e ali, a primeira coisa que ele fazia era procurar as pessoas daquele lugar, e começar a falar do nome de Jesus. Então, essa resiliência, essa capacidade de permanecer firme no seu propósito, é para nós um grande desafio. Como que nós estamos vivendo? Como até hoje foi cantado, falado, será que nós estamos hoje motivados, animados? Estamos fazendo a obra de Deus? Ou estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou, nos formou, nos criou? Ou temos ficado muitas vezes assustados, boquiabertos, perplexos diante das realidades deste mundo e paramos aquilo que estávamos fazendo no passado? Quantas pessoas o cântico fala, quantos que corriam bem, mas de longe agora vamos? Quantas pessoas que estiveram na linha de frente da obra de Deus por tanto tempo e hoje se contentam
em talvez vir à igreja, se sentar, ouvir a palavra, voltar para casa e continuar na mesmice do seu dia a dia. E outros que talvez nem isso fazem. Muitas vezes chegam ao ponto de pararem de vir à igreja, pararem de ler a palavra, pararem de orar, se desviarem do caminho do Senhor. Isso porque talvez aconteceu uma dificuldade, uma luta, uma frustração, um fracasso, uma decepção na sua vida. Mas aqui nós vemos Paulo com uma atitude correta diante da sua vida, porque ele tinha uma perspectiva segundo Jesus. Eu quero nessa noite pensar sobre isso, a vida sob a perspectiva de Cristo. A nossa vida segundo a perspectiva de Cristo. Paulo teve uma experiência com Jesus. Nós também tivemos. Eu creio que a maioria de nós aqui já teve uma experiência real com Jesus. E essa experiência muda a nossa história, não só para o presente, para esse tempo, mas para toda a eternidade. E essa experiência de salvação, ela nos dá uma força, uma condição de olharmos para a vida de uma maneira diferente, nessa perspectiva de Jesus. Tanto da perspectiva da obra que Ele fez em nossas vidas, como da maneira como Cristo viveu, porque Ele viveu uma vida de exemplo perfeito para nós, diante de todo tipo de dificuldade. Ele permaneceu firme no seu propósito de morrer na cruz no nosso lugar, de pagar pela nossa vida. Então, Jesus é o modelo perfeito para nós. E Paulo foi um homem que viveu sob essa perspectiva de Cristo. E como seria então essa vida segundo a perspectiva de Cristo? No texto que nós lemos, o que nós podemos ver como demonstração dessa vida, nessa perspectiva? Primeiramente, vemos que podemos ver as provas e as tribulações com alegria. Paulo via as tribulações e as provações com alegria. No versículo 12 até o 14, ele vai falar sobre essa situação dele estar preso. Mas ele fala que antes aquelas coisas, aquelas algemas, traziam contribuição para o progresso do Evangelho. E isso o deixava alegre. Então ele diz lá, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, diante daquelas tribulações pelas quais ele passava, prisão, perseguições, acusações falsas, difamações, Paulo não estava triste, não estava decepcionado, e ele traz uma palavra de ânimo também para a igreja de Filipos, igreja amada por ele, aquela igreja que mais tinha contribuído com o ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo fala: meus irmãos, eu estou bem. As coisas que têm acontecido têm muitos problemas, mas isso não tem me trazido impedimento para a obra de Deus. Pelo contrário, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. E Paulo podia estar decepcionado, desanimado, desde o começo, ele fazendo a obra de Deus e sendo perseguido por esta causa. Quantas pessoas que, quando começam a fazer alguma coisa boa e têm decepções, acabam deixando de fazer aquilo porque falam: não tem como, eu tento fazer o que é certo e só me vem problemas, não vou fazer mais isso, vou parar por aqui. Quantas pessoas, quantos cristãos que, por causa de uma situação, de um problema na sua vida, deixaram para trás o que estavam fazendo? Paulo, pelo contrário, permanece firme, continua, mesmo diante de todo tipo de problema, de acusações, de problemas, de perseguições. Lá em 2 Coríntios 11, ele fala de tantos sofrimentos, vários açoites, prisões, naufrágios, sofrimentos mais variados, ficar numa situação de indefinição por tanto tempo, perseguições as mais variadas. Tudo isso para Paulo antes tem contribuído para o progresso do Evangelho.
Paulo passou, não estava lamentando, se vendo como vítima, não, mas ele estava caminhando, permanecia firme no caminho do Senhor. Por quê? Porque Paulo tinha a perspectiva correta da vida. Aquilo que ele disse em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu querer. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então o crente tem aquela palavra inviolável de Deus que nos garante a nossa vitória, a nossa alegria, a nossa bênção. Há um propósito divino para nossas vidas. Estamos seguros nas mãos do nosso Deus. E por piores que sejam as circunstâncias externas que nós enfrentemos, elas vão ter um resultado benéfico para nossas vidas. Quantos cristãos, nas suas situações mais dolorosas, prisões, sofrimentos, deixaram um legado que não pode ser apagado, porque contribuíram com pessoas, na sua fraqueza, encontraram força para servir a Deus, para fazer coisas maravilhosas para o Senhor. Pessoas que têm deficiências físicas, mas que dão palestras motivacionais, que falam do amor, do poder, da graça, de tantas coisas que eles conseguiram fazer nas suas vidas, e geram então uma motivação na vida das outras pessoas. Paulo foi essa pessoa que não se viu dominado pelas circunstâncias, porque ele percebia que aquilo tudo que ele passava contribuía para o progresso do Evangelho. Se as circunstâncias favoreciam o progresso do Evangelho, era só o que importava para ele. E o termo progresso quer dizer avanço pioneiro. É um termo militar. Esse termo, esse progresso, essa palavra que Paulo usa, é um termo militar grego que se referia aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir caminho em novos territórios. Esse é o progresso, uma preparação para a expansão daquela luta, daquela batalha, no caso, dos exércitos. Mas no caso de Paulo, Paulo descobriu que aquela situação que ele estava sofrendo contribuía para o progresso do Evangelho. Ele descobriu que não estava confinado numa prisão. Por sua situação havia aberto um novo campo de ministério. A prisão se tornou a base de expansão do ministério daquele homem. Como que ele mostra esse progresso? Primeiramente, a guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana conheceu a palavra de Deus. A guarda pretoriana era um grupo de elite, a guarda pessoal do imperador, também destacada para guardar os prisioneiros que apelavam para César, cidadãos romanos que tinham direito a uma prisão especial e ao julgamento direto do imperador. É o caso de Paulo. Paulo estava preso, foi preso em Jerusalém. Ali os judeus quiseram matá-lo, quiseram armar uma cilada, várias ciladas para ele. E ele esteve preso durante algum tempo ali naquela região, até em Cesareia também. Mas quando ele soube que havia uma armação, uma cilada para ele, quando os judeus juraram pela morte que iriam matá-lo, numa noite em que ele seria levado para ser julgado diante do governador. Então, ao saber disso, Paulo apela para César. Por essa razão, ele foi levado para Roma. Sabemos a história, ele passou por naufrágio, houve uma longa jornada. Mas depois que ele chegou lá, ele estava então diante daquela guarda. Então, todo dia havia uma mudança de turno e novos guardas vinham até Paulo. E aqueles homens se deparavam com um homem que falava da palavra de Deus. Aquele homem não ficava reclamando da sua vida, lamentando, contando dos seus fracassos ou dos seus grandes feitos, mas Paulo falava simplesmente de Jesus, da obra da salvação. Então, irmãos, imagine aquelas pessoas indo e vindo, né? Sempre novas pessoas que vinham, novos guardas, uma dupla cada vez, e aquelas pessoas, ao passar do tempo, começaram a falar uns para os outros. Além disso, Paulo fala que não somente a guarda pretoriana, mas todos os demais. Isso quer dizer que a cidade de Roma, pessoas ali que tinham relacionamento com aqueles homens,
também passaram a conhecer a palavra de Deus. Porque os guardas falaram de um homem que estava na prisão, foi preso injustamente, estava ali esperando o julgamento de César sobre uma questão religiosa, mas um homem que tinha uma convicção da sua vida, uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus, de um Cristo que morreu numa cruz e que ressuscitou e que nos oferece a vida eterna. Essa era a palavra, o assunto daquelas pessoas que antes eram pagãs, mas que agora estavam conhecendo a palavra de salvação. E além disso, Paulo fala que também os irmãos que estavam antes amedrontados, paralisados diante das dificuldades pelas quais a igreja passava, a igreja de Roma era uma igreja pequena, poucas pessoas ainda naquele tempo, mas ao saber da coragem de Paulo, ao saber do que estava acontecendo com ele, através da pregação que ele realizava naquele lugar, os cristãos também passaram a pregar, a falar de Cristo com mais coragem, com mais tranquilidade, sem medo, sem preocupação, porque eles pensaram: se o nosso líder está preso, correndo perigo de vida, se ele está pregando a palavra, falando de Jesus, o que nós não podemos pregar? O que pode nos acontecer de mal? O máximo é sermos presos também, ficarmos com Paulo, ou sermos mortos, mas se morrermos, isso será para a glória do Senhor. Deus usou aquela dificuldade para transformar num instrumento de progresso do Evangelho. Assim, o campo missionário de Paulo foi expandido. Aquela prisão não foi um limitador, mas foi um canal de bênção, um instrumento de expansão para o Evangelho do nosso Senhor. E assim, irmãos, podemos citar outros exemplos, mas há uma história, há um exemplo de uma mulher não tão conhecida de nós. Conhecemos muito o marido dela, Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Mas Susana, esposa de Spurgeon, não é tão conhecida. Mas ela não é menos notável. A obra que ela fez é algo digno de ser mencionado por nós. Essa mulher, ainda jovem, no ano que ela se casou com Spurgeon, ela descobriu que tinha uma doença crônica, grave, que limitaria a sua vida, sua movimentação, dali pela frente. Então, diante disso, aquela mulher podia pensar que o seu ministério com o seu esposo seria apenas encorajá-lo e orar por ele. Ela fez isso com certeza. Mas, além disso, ela pensou em outra coisa. Logo no início do seu ministério, no seu casamento com o seu esposo, o pastor Spurgeon, ela pensou como poderia ajudar pastores a adquirir os materiais, os livros do seu marido. Tantos pastores que não tinham condições de comprar, adquirir livros. Então ela pensou em fazer um trabalho de auxílio, de levantamento de fundos, de recursos para distribuir o material do seu marido para aqueles pastores. Então ela criou um fundo para livros. E esta obra de fé equipou milhares de pastores com instrumentos importantes para o seu trabalho. E ela, mesmo sem poder sair de casa, irmãos, ela supervisionou pessoalmente todo esse ministério pioneiro. Um exemplo, uma pessoa com limitação, mas que fez uma obra marcante, tanto que o seu nome permanece gravado na história. Podemos saber desse fato, de uma obra feita por amor. Uma pessoa que não se deixou levar pelas limitações e pelas dificuldades, mas ela enfrentou as provações e as tribulações com alegria. Diante disso, nós podemos nos perguntar: o que nós temos feito para Jesus, para Deus, para a obra de Deus? Na sua limitação ou na sua possibilidade, o que você tem feito? O que nós temos feito pela obra de Cristo? Temos sido ousados, corajosos, dedicados, ou temos preferido apenas contemplar o que alguém faz ou o que não faz? Temos ficado apenas esperando o que vai acontecer à nossa frente. Próximo ano, os próximos anos, as próximas situações. Deus nos chama para olhar para as realidades da nossa vida e transformá-los em meio instrumentos para o progresso do Evangelho.
Esse é o nosso fim. Somos chamados para isso. Mas além dessa realidade de vermos as provações com alegria, a nossa perspectiva, segundo a vontade de Cristo, é que nós podemos crer que seremos vitoriosos mesmo diante das dificuldades. Está ligado com aquele pensamento de permanecer na obra, porque nós cremos que seremos vitoriosos. Paulo tinha essa perspectiva, essa certeza, que aquela situação não permaneceria daquela maneira, mas ele seria vitorioso. Versículo 15 em diante, fala o seguinte, que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido a defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo está sendo pregado, de qualquer modo, quer por pretexto, quer por verdade, também por isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Expectativa de vitória. Mesmo quando a situação está complicada, difícil, há uma visão positiva. Paulo tinha essa perspectiva. Nós sabemos que havia tantas pessoas que apoiavam Paulo no seu ministério. Como ele fala, muitas pessoas pregam a Cristo de maneira por amor, por carinho, por cuidado, em obediência à palavra do próprio Paulo, a palavra de Cristo. Mas também havia grupos que estavam divididos naquela igreja. Nós sabemos que desde o começo, no meio dos cristãos, havia um grupo chamado judaizantes. Aqueles judaizantes eram pessoas que estavam seguindo Jesus, mas querendo voltar a seguir a lei, a trazer a lei como norma, como meio de salvação, justamente com a obra de Cristo. E por isso, tentavam combater Paulo. E essas pessoas não se contentaram em seguir Jesus, em ouvir a palavra de Paulo, em respeitá-lo. Não, mas logo começaram a querer denegrir o seu nome, a acusá-lo de heresia. E uma coisa que eles tentaram fazer foi o quê? Competir com ele no ministério. Então vamos pregar a palavra, vamos ganhar pessoas e vamos provar que ele está mentindo, que o seu ministério é fracassado e nós temos a verdade. E ao fazer isso, eles começaram a pregar o nome de Jesus, mesmo com propósitos totalmente errados, mesmo com um alvo de trazer tristeza para Paulo, mas ao saber que na sua pregação eles estavam alcançando vidas, pessoas estavam conhecendo o nome de Jesus. Então Paulo falou, no final das contas, o resultado foi alcançado. Pessoas ouviram falar o nome de Jesus. Isso trouxe o que para Paulo? Alegria. Paulo celebrou essa realização daquelas pessoas, mesmo que eles faziam com diferentes intenções. Foi a intenção de prejudicar Paulo, de denegrir o seu nome, e até mesmo de trazer tristeza para ele. Sabemos, irmãos, que muitas vezes no ministério, na igreja, na vida cristã, haverá diferenças de opiniões. Numa igreja, como aqui, temos várias pessoas, vários pensamentos, e geralmente tem alguma coisa que vai ser diferente de um para o outro. Mas não podemos deixar que essas diferenças nos atrapalhem ou nos impeçam de fazer a obra do Senhor, nos neutralizem, mas pelo contrário, que possamos trabalhar juntos, pregando a palavra, pregando o nome do Senhor, cada dia mais. Porque o que importa é que o nome de Cristo seja glorificado, convém que Ele cresça e nós diminuamos. Então, nosso alvo é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Havia, os irmãos conhecem a história de John Wesley e George Whitefield. Eram dois pastores muito famosos na Inglaterra, homens que tinham um ministério muito bem sucedido,
divergência de opiniões. Wesley, metodista, arminiano. Whitfield, calvinista, né? Então, uma visão diferente da salvação. Um cria na predestinação, o outro não cria. Eles tinham divergências no seu ministério. Mas um dia, perguntaram para John Wesley: John Wesley, lá no céu você vai ver George Whitfield? Ele falou: não, eu creio que não. Mas por que você não crê que ele vai ser salvo? Não. É porque o Whitfield é tão grande, um homem de Deus tão maior do que eu, que ele vai ficar muito mais perto de Jesus, eu vou ficar muito longe, então não teria acesso. Então, tinham diferenças de opinião, mas respeitavam-se um ao outro, sabendo que o outro, cada um estava fazendo a obra de Deus, e Deus estava levando pessoas a conhecerem a salvação. Isso é importante para que nós possamos cada dia mais entender. Na igreja hoje nós temos em tantas igrejas pregando o Evangelho. Há muitas diferenças de opinião, doutrinas, mas nós temos que orar pela igreja, pelo povo de Deus, pelos pastores, para que Deus faça uma obra nesse país, no mundo, de salvação. Esse dia eu fiquei muito emocionado, feliz de ver uma coisa que o pastor Jeremias Pereira fez. Não sei se os irmãos viram esse videozinho. Ele foi visitar, sabe quem? Pastor R.R. Soares. E ele falou: meus irmãos, eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que eu tinha vontade de conhecer. Eu vim aqui orar com esse homem de Deus, R.R. Soares. E ali, abraçou o outro. O R.R. Soares fez elogios para Jeremias orando por aquele homem. Então, irmãos amados, isso é importante que nós tenhamos. Temos diferenças. Há muitas igrejas no nosso país, mas precisamos ter uma visão de cooperação, de oração, de intercessão, para que a obra de Deus continue crescendo. Quando a igreja para guerrear internamente, quem perde? Todo mundo. A obra de Deus. Houve prejuízo porque nós gastamos muitas forças quando estamos trabalhando, querendo provar nosso ponto, nossas virtudes, nossas posições, enquanto que os perdidos continuam morrendo sem Cristo. Temos que ter noção, temos que ter compreensão, temos que ter posições firmes, mas temos que entender quando Deus quer que façamos a obra dele e quando vamos parar para discutir um assunto, para ter situações internas. Muitas vezes a igreja perde tempo cuidando só dela mesma, preocupado conosco, só com as coisas internas, enquanto que nós temos tanto para fazer lá fora. Paulo deu uma lição para a igreja, falou: irmãos, não se preocupem tanto com aqueles irmãos, orem por eles, porque de uma maneira ou de outra, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Nossa alegria deve ser essa, de ver as igrejas crescendo à nossa volta, e é claro também que nós vamos crescer, porque Deus é presente no nosso meio, Ele tem vidas para trazer para este lugar. Mas, irmãos, também, Paulo olha para aquela situação e fala: eu também estou certo que é isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me resultará em libertação. Paulo estava preso, mas ele tinha uma expectativa de que ele teria vitória, de que ele teria a libertação, que ele sairia dali. Mas ele sabe também que poderia ser que ele não saísse. Ele fala: quer pela vida, quer pela morte, eu quero louvar, engrandecer o nome do Senhor. E assim é a terceira perspectiva de Paulo, a terceira maneira que Paulo mostra essa perspectiva dominada por Jesus aqui. Estamos prontos para a vida e para a morte. Paulo estava pronto para viver ou para morrer. Quer dizer, de uma ou de outra maneira, ele queria glorificar a Cristo. Versículo 21 em diante fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz tudo para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e do outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente, incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós,
para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo demonstra muito claramente a sua visão da vida. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é servir a Jesus. Servir a Jesus é trabalhar para Ele, glorificá-lo, andar no seu caminho, buscá-lo, honrá-lo. Viver é Cristo. Tudo colocando Jesus em primeiro lugar. Em tudo que formos fazer, pedir a direção, a orientação do nosso Senhor. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Para quem está com Jesus, o morrer é lucro. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele vai descrever um pouco, depois como podem ler 2 Coríntios 5, de 1 a 8, ele vai falar do tabernáculo que nós temos, que somos, mas que um dia estaremos na presença do Senhor, receberemos toda a glória, toda a alegria perfeita. Não há comparação. Então é claro que para nós que sofremos neste mundo, para ele então que estava sofrendo tantas dores, imagine apedrejamentos, açoites, prisões injustas, humilhações, perseguições, acusações falsas, tantas dificuldades. A eternidade é um prazer, é uma tranquilidade, é receber a coroa da vida, não tem comparação. Então Paulo vai mostrar que morrer não é problema para o cristão. Irmãos, nós precisamos cada dia mais alimentar em nós essa perspectiva de que a morte não é tão difícil assim. É difícil para nós porque nós queremos ficar com quem nós amamos. Temos pessoas que nós amamos que não queremos que elas vão. Mas quando estamos com Cristo, não há nada que se compare. A morte é apenas uma promoção, é uma etapa para a nova realidade que teremos. Devemos cada dia mais nos preparar para isso, andando com Cristo. Então é claro, quanto mais estivermos andando com Jesus, quanto mais intimidade tivermos com Deus, com a sua palavra, na obra do Senhor, com nossos irmãos, quanto mais envolvidos estivermos em fazer aquilo que agrada ao Senhor, mais estaremos sendo preparados para a experiência da eternidade. Enquanto que aqueles que menos se preparam, menos têm intimidade com Deus, menos preparados estarão. É uma realidade. Então Paulo vai falar da morte como alguma coisa tranquila. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa palavra partir era um termo que era usado pelos soldados, que se referia a desarmar a tenda e prosseguir a viagem, e prosseguir na missão. Era uma nova etapa da caminhada. Então, que retrato da morte do cristão? A tenda em que vivemos é desarmada pela morte. E o Espírito vai para o lar, viver com Cristo no céu. É deixar o que é transitório, passageiro, para experimentarmos aquilo que é definitivo e eterno. Mas Paulo também não pensa somente em si. Se ele pensasse somente nele, ele teria essa busca contínua de falar: Deus, me leve. Já viram pessoas que começam a pedir? Falar: Senhor, eu quero, não tem mais o que fazer neste mundo. Quantas pessoas começam a ficar cansadas deste mundo e começam a pedir para partir? Mas Paulo não fez isso. Por quê? Porque ele tinha motivação. Pessoas de quem cuidar. Pessoas ainda a orientar. Então Paulo não foi egoísta de falar: não estou preocupado com vocês, eu quero a minha tranquilidade, o meu sossego, o meu descanso. Não, Paulo, mas pensando neles, foi por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, tenho certeza que ficarei e permanecerei convosco para o vosso progresso e gozo da fé. Será que nós estamos prontos a abrir mão do nosso conforto pelo próximo, pelo irmão, por aquele que precisa de nós?
Estamos prontos a deixar o nosso descanso para dar mais tempo de vida para aqueles que precisam? Meus amados, devemos lembrar disso, que tanto os perdidos precisam ser alcançados, como também os irmãos precisam ser abençoados, ajudados. Nós precisamos ter essa visão de companheirismo, de auxílio mútuo. E Paulo não pensava nos irmãos. Os irmãos que já eram cristãos, já tinham conhecimento da salvação, mas era necessário que eles tivessem um tempo maior com Paulo, para aprender com ele coisas importantes para a sua vida. E assim Paulo permanece. Assim ele permaneceu até o tempo que Deus preparou para ele. Chegou o dia que Paulo foi apresentado, foi levado para a morte. No último julgamento que ele passou por César, ele foi condenado e foi morto, decapitado, numa cela daquelas prisões romanas. Mas vemos aqui nesse texto, Paulo nos mostra a perspectiva correta da vida. Aqui vemos o retrato de um homem que tem um ponto de vista correto, um ponto de vista cristão integrado sobre a vida e sobre a morte, sobre o seu trabalho, sobre o seu desempenho, seu ministério, sobre as lutas, as dificuldades. Paulo entendeu que em tudo aquilo que ele passava, Deus estava com ele. Cristo ia à sua frente, e por isso ele podia permanecer, ele podia suportar as dificuldades. Uma vez que ele se encontrou com Jesus naquele caminho para Damasco, uma vez que ele foi salvo de maneira tão miraculosa, que privilégio, uma vez que ele foi comissionado por Jesus para fazer uma obra de salvação neste mundo, Paulo entendeu que a sua vida não tinha mais valor, a não ser se não se fosse para fazer a obra do Senhor. Somente isso. Por isso, em 10 anos de ministério, Paulo pôde fazer o que ele fez. Ele passou por 4 províncias romanas, ministrou em várias cidades, implantou o evangelho, a igreja, nas cidades mais importantes. E ele tinha um plano: chegar a Roma, a capital do Império Romano. Porque sabia que através de Roma, o mundo todo seria entregue para Jesus. E ele então vai até lá. Naquela cidade ele é martirizado, mas ele cumpre o seu propósito, porque ele tinha uma vida sob a perspectiva de Jesus. Mas é o que nós precisamos hoje também. E nós hoje, né? No nosso tempo, no século XXI, na nossa correria da vida, quantos trabalhos, quantas coisas temos que fazer? Qual a nossa perspectiva da vida? Deus vem nos ajudar, possamos olhar para os exemplos que nós ouvimos hoje, para a palavra de Deus, possamos alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, cada dia mais. Que nossa motivação seja viver uma vida para a glória de Deus, cada dia, a cada momento. E Deus tem um tempo para nos chamar, para nos convocar, para estarmos com Ele. Mas que enquanto isso possamos aproveitar cada segundo, cada minuto, cada momento, cada dia que nós tivermos. E assim possamos ter uma vida para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Fale com Deus agora. Como está a sua vida? Alguém perguntou, né? Já foi perguntado hoje: você está sofrendo, passando por dificuldades, por lutas? Tem havido desânimo, tem havido sofrimento? Ou você está bem? Como está a sua vida? Tem havido tranquilidade, conforto, segurança, tem havido paz? Mas, e o que você tem feito na sua vida? Para quantas pessoas você tem falado de Jesus no seu dia a dia? Qual é a perspectiva que as pessoas têm de você? Qual é a visão que eles têm de você? Há algum tipo de transformação? Há algum tipo de impacto na sua vida? Na vida deles? Deus nos chama nessa noite para pensarmos nisso, para buscarmos viver nessa perspectiva de Jesus, da obra dele, do que ele fez por nós, o amor que ele nos deu, o sacrifício que ele fez no nosso favor, e que nós possamos nos expor também a nos entregar
Alguém disse que a palavra ela só tem sentido para nós se nós tomarmos decisões, se nós mudarmos coisas em nossas vidas. Eu quero desafiar você nessa noite a tomar uma decisão de não se contentar com a mesmice na sua vida. Não permitir que as coisas aconteçam pelo acaso, mas que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Que você busque diariamente a direção do Senhor. Tome decisões corretas e haja, e viva de acordo com o que Deus tem mostrado para você. Que você tome a decisão de entregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Decisão de ler a palavra de Deus diariamente, buscando alimento para a sua vida, buscando um alimento que é necessário diariamente para o seu crescimento. Que você busque a oração, tenha tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para se consagrar, para olhar para a situação das outras pessoas também e fazer algo de valor. O que Deus pode fazer através de você? Quantas pessoas à sua volta precisam de você hoje? Talvez algum vizinho, algum amigo, algum colega de trabalho. O que você pode fazer? Coloque essa pessoa, coloque o nome dela na sua oração, ore por ela, se disponha a dar um passo a ir até ela, onde ela está. Ó Deus amado, tua igreja está na tua presença. Está nos colocando diante de Ti e queremos pedir ao Senhor. Vem, Pai amado, nos alcançar. Vem nos tocar. Pai amado, nos dê essa experiência de termos uma perspectiva da vida segundo Jesus. Que possamos olhar para a vida assim como Jesus olhava. Como doação, como entrega, como amor, companheirismo, compromisso. Pai amado, nós queremos, Pai amado, viver essa experiência também. Queremos aprender a não sermos paralisados diante das dificuldades. Nós queremos ter essa visão de alegria, mesmo diante do sofrimento, das perseguições, para que nós possamos olhar para as dificuldades como um trampolim para fazer a tua obra, para que nós possamos ter alegria nas provações, nas perseguições, nas tribulações, e que possamos ter uma perspectiva correta da morte, da vida, olhar para essa vida, Pai amado, não como nós sendo donos dela, mas sendo todos nós dependentes totalmente do Senhor, e que assim, Pai amado, possamos ter cuidado em cada momento que vivemos, para aproveitarmos ao máximo todo o tempo que ainda nos resta neste mundo, porque, Pai amado, sabemos que cada dia se esvai mais uma parte da nossa história. O que nós temos feito, Pai amado? Qual o nosso legado? Se há algum legado que vamos deixar? Será que queremos abençoar alguma pessoa? Queremos ajudar alguém a conhecer Jesus? Pai amado, nos ajude, Pai, perdoa o nosso pecado. Pai, perdoa o nosso egoísmo, quando nós pensamos somente em nós, quando nós estamos preocupados com o material, com aquilo que é visível, palpável, enquanto que esquecemos aquilo que é eterno, espiritual, e também aquilo que é sentimento, as pessoas, aquilo que nós podemos fazer para o bem de alguém à nossa volta. Ó Pai amado, vem sobre nós, Pai. Queremos experimentar de Ti essa paz, a paz que o apóstolo Paulo encontrou, a alegria que ele desfrutou. Queremos, Pai amado, viver essa vida de abundância na Tua presença. Eu te peço, Deus amado, vem sobre nós, toca-nos com o Teu poder. Venha-nos ungir, Pai amado, com o Teu Santo Espírito, e provoque em nós uma revolução, uma mudança em nossas vidas, de modo que possamos agir de maneira diferente cada dia mais para a Tua glória. Sempre na direção de crescimento espiritual, sempre na direção de alcançarmos mais vidas para o Senhor, sempre na direção do amor, do perdão, da bondade, do crescimento. Ó Pai amado, vem sobre nós. Nós te pedimos, Pai, nos ajude. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Nosso cântico. Oh
oração pelo nosso país. Estamos nesse momento crucial. Cada momento da história tem a sua importância. Vivemos um tempo importante, vivemos um tempo de definições para o futuro do nosso país. Teremos a eleição no próximo domingo, eleição para presidente do Brasil, vice-presidente junto, governador do estado, vice, todos os estados, um senador da República, um deputado federal, um deputado estadual. Desligado. Então nós queremos orar, irmãos, essa noite pelo nosso país, por nós, por definições, né, para nossa orientação. Muitos irmãos estão indecisos ainda sobre em quem eu vou votar. O tempo está passando aí, sei que uma grande parte tem uma definição, tem uma posição. E nós temos no nosso meio uma pessoa que tem participado dessa vida pública também. Eu queria orar por ela nessa noite também, justamente com esse momento de oração por todo o nosso país. Nossa irmã Janaína Benelli, que é vereadora em nossa cidade, e se lançou como candidata a deputada federal. Então, ela tem participado conosco, temos a alegria de tê-la conosco, ela, seu esposo Fred, filhinha, né? E eu creio que é importante nós fazermos isso, orar. Nossa igreja, como nós temos dito, não é uma igreja partidária, ela é apartidária, mas ela não é apolítica. Nós participamos, e todos nós somos pessoas responsáveis pela vida pública. Então nós queremos orar para abençoar. Deus sabe o que vai fazer, qual vai ser a direção. Se haverá vitória nesse momento, se não, mas em tudo que acontecer, que Deus esteja sendo glorificado com a vida de Janaína. E cada um daqueles que são servos de Deus que vão estar pleiteando uma vaga. Nós pensamos assim, realmente, se mais pessoas que amam a Deus, temem a Deus, forem eleitos, com uma preparação adequada para o cargo que estão pleiteando, temos esperança de um Brasil melhor no futuro. É o que nós esperamos. Então nós vamos orar. Quero convidar a Janaína para vir aqui à frente, Janaína. Vamos orar por você e pelo nosso país, né, nesse momento que vivemos. Agora os irmãos que quiserem devem ficar de pé e pôr as mãos sobre esse irmão querido, né? E que Deus esteja conduzindo todas as coisas nessa reta final dessa campanha. Vamos orar. Deus amado, nós queremos, Pai, nesse momento, colocar nosso país diante de Ti. Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre a nação, sobre o Brasil, sobre cada cargo que está sendo disputado, cada lugar, cada estado, nosso estado do Paraná também. Nós queremos colocar diante de Ti. Pai, pedir que o Senhor conduza, o Senhor oriente e traga a direção. Coloque as pessoas que Tu tens preparado para estarem governando o nosso país e também trabalhando para a legislação do Estado e também na questão federal. Pai, por isso queremos colocar aqui na nossa irmã Janaína Benelli, a Tua presença, a Tua serva. Ela se propôs a esse pleito. Nós queremos pedir, Pai amado, que o Senhor a abençoe, direcione, dê para ela, Pai, a paz, a sabedoria, que ela esteja fazendo a Tua vontade em cada ato, em cada decisão, em cada palavra que ela está dando, falando. Pai amado, que o Senhor conduza também no dia da eleição, pela Tua vontade, Pai, que ela seja assim, contemplada com essa eleição, que ela esteja preparada para o trabalho, para desempenhar esse trabalho tão importante. Pai, também se ela não chegar a isso, Pai, mas que ela esteja cumprindo esse papel de uma maneira digna, correta, segundo a Tua vontade, Pai. Deixa um legado também nesse sentido. Mas venha abençoar. Também juntamente com ela, Pai, queremos pedir uma bênção por todos os candidatos cristãos, todos aqueles que estão este ano, que estão se dispondo a servir. Pai amado, aqui na cidade temos também o nosso irmão Alex Santana, o Senhor venha abençoá-lo também nesse propósito. Ele está buscando também, Pai amado, se dispondo a trabalhar, a buscar esse cargo também. Vai à frente dele também. Pai, tantos demais irmãos do nosso estado e do nosso país. Pai, que o Senhor guarde os Teus filhos de corrupção. Guarda os Teus filhos de se envolverem com alguma coisa que não seja boa. Pai amado, dê para eles uma vida espiritual firmada no Senhor. Pai amado, que eles precisam muito mais, muito de Ti. Porque o mundo, esse mundo, é um mundo difícil. Sabemos que há muitas tentações, muitas pressões, perseguições. Pai amado, mas que o Senhor vá à frente. Guarda esses irmãos queridos, tá? E guarda, Pai, a Tua filha Janaína, sua família,
E abençoe, Pai amado, cada pessoa na sua decisão na hora da votação também. Conduza, Pai, cada um de nós, dando sabedoria para votarmos da maneira agradável ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar novamente. Quero saudar. Nós temos um visitante essa noite. É Douglas. É isso, né? Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Uma alegria tê-lo conosco. Está morando em Rolândia agora? Faz tempo já? 2 meses, praticamente. Estou trabalhando na JPS. Oh, que bênção. Possamos estar juntos sempre. Deus abençoe. Possamos continuar nessa caminhada. Estamos à disposição, cada um de nós, para caminharmos juntos na palavra do Senhor. Nós vamos agora, então, irmãos, ter a oração final. Lembrando os avisos da semana, temos grupos de crescimento, reuniões na casa do Toninho, na terça-feira, Toninho, na casa da Nice, da Dona Francisca, sempre às 8 da noite, às 8 horas mesmo, né? Todo mundo está mantendo o horário. E tem sido um estudo importante sobre vida cristã, discipulado, agora sobre relacionamento, falando da obra de Jesus, do amor de Deus, do amor entre os cristãos, entre os irmãos. Então, todos são convidados a participar. Quem está disponível, quem não tem nenhum grupo aí, procure um grupo perto da sua casa e vá participar, buscando esse crescimento na comunhão e na vida espiritual. Os jovens também têm uma reunião na terça-feira, os jovens adultos e jovens à vontade, né? Todos os jovens que quiserem participar, aqui na igreja, né, Lucas? 7h30? 8 horas também. Então, todos os grupos reunidos na terça-feira, às 8 da noite. Também, irmãos, como está falando, se alguma família, um irmão quiser começar um grupo na sua casa, talvez mora longe de outros grupos, pode começar um grupo na sua casa, nos procure e vamos organizar para que tenhamos pessoas responsáveis para dirigir as reuniões. Também falamos sobre cesta básica, está no boletim convite, no desafio da igreja. A campanha continua permanente, irmãos, sempre que os irmãos puderem contribuir, tanto com alimentos, como também de maneira financeira, nós podemos organizar cestas básicas para abençoarmos famílias, vidas que estão precisando de ajuda. Será muito bem-vindo. Esperamos que possamos, nesse mês, abençoar algumas famílias que estão precisando da nossa volta. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com a oração. Ó Deus, te louvamos, Pai, pela tua presença em nosso meio, pela tua palavra, pelo privilégio da comunhão com nossos irmãos. E pedimos ao Pai amado que nos dê uma semana na tua presença, uma semana de vitória, uma semana de paz, essa semana que é tão importante para o nosso país, vá à nossa frente, Pai. Nos dê um compromisso de oração pela nossa nação, que o Senhor traga paz e direção para os rumos do nosso país. Pai amado, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão enfermos. Toma, Pai, cada um nas tuas mãos, tu sabes, tu conheces cada um. Temos orado, Pai amado, por nossos queridos irmãos, que o Senhor visite cada um, traga a tua cura, tua paz, tua alegria nos corações, que eles possam perceber que tu estás cuidando deles, tu estás perto deles, e que a tua mão seja estendida sobre eles para trazer alegria e paz e cura. Pai amado, nós clamamos, Pai, nós nada podemos fazer, mas tu és o dono, tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Deus abençoe. Agora nos leva para casa com a tua bênção, e assim, Pai, que nós possamos continuar na tua presença a cada momento. Seja conosco, Pai, nós te pedimos. Nós te louvamos no nome de Jesus. E agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.